Meu nome é Felipe Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o nosso canal Missão Gramática. A missão de hoje, galerinha, é uma continuação do vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior sobre sujeito e tipo de sujeito, vai lá, confere, para que você possa entender um pouco da nossa aula. Tranquilo? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. O título de hoje, galerinha, é Oração sem Sujeito. E só para a gente entender um pouco essa questão de oração sem sujeito, é necessário a gente resgatar um pouco daquilo que nós estamos trabalhando, viemos trabalhando nas aulas anteriores. E uma dessas coisas que a gente precisa lembrar, galerinha, é a diferença de oração sem sujeito para sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, como vimos na aula anterior, ele não está na frase ou ele não quer ser identificado, certo? Mas o sujeito, oração sem sujeito, não. É uma oração que ela não tem sujeito, não apresenta sujeito. Tranquilo? Vamos lá, ó. Quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo impessoal, ou seja, não há uma relação entre o sujeito e o verbo. Então, não havendo essa relação entre o sujeito e o verbo, podemos dizer que é uma oração sem sujeito. Então, vamos para aqui, galerinha, ó, alguns casos, certo? E eu trago aqui para vocês 4 casos principais, certo? E o primeiro deles é o seguinte aqui, ó. Verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. Então, ventava, chovia, certo? Fenômenos naturais. E aqui também a gente precisa relembrar de que os verbos, eles também expressam fenômenos naturais. Tranquilo? Presta atenção nesse exemplo aqui, galerinha. Choveu torrencialmente. Então, ó, choveu é um verbo que está expressando um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Então, dizemos que é uma oração sem sujeito. Entretanto, galerinha, nesse ponto específico aí, precisamos fazer uma ressalva, porque existe uma exceção nesse ponto. E a exceção é justamente essa aqui, ó. Quando utilizarmos de algum verbo no fenômeno da natureza, mas que esse verbo esteja no sentido figurado. É isso mesmo, uma grande exceção e que cai muito em provas, em vestibulares. A galerinha aí que está prestando concurso público, muito cuidado com essas pegadinhas, certo? Então, se você acompanha o nosso canal, você não vai cair nessas pegadinhas. Olha só aqui, galerinha, no sentido figurado. Olha a frase: choveram reclamações contra aquela empresa. A frase não está dizendo que choveu como um fenômeno natural, como um fenômeno natural. Estamos dizendo aqui, ó, o chover, esse verbo chover, está sendo empregado no sentido figurado. Ou seja, foram inúmeras reclamações, várias reclamações, ó, que poderia ser comparada como uma chuva. E aí, a banca a qual você está prestando concurso, ou então o professor o qual você está aí estudando essa matéria, revisando essa matéria, vai lá e coloca o choveiro para que você marque como oração sem sujeito. Não, galerinha, não caiam nessa, porque todas as vezes em que um verbo que estiver relacionado a fenômeno da natureza estiver no sentido figurado, ó, a oração tem sujeito sim. Então a gente não pode dizer que é uma oração sem sujeito. Tranquilo? Tudo em paz? Tudo certo? Vamos avançar para o segundo ponto. Vem comigo aqui, ó. O segundo tópico, com o verbo haver no sentido de existir. Eu não estou falando que é o verbo existir. Eu estou falando que é o verbo haver no sentido de existir. Preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Há muitos alunos na sala. Ou seja, existem muitos alunos na sala. A ideia, o sentido desse verbo haver aqui é o sentido de existir. Existem muitos alunos na sala. Então, galerinha, acompanhe o nosso canal aí
e vejam, ó, a progressão das nossas aulas, dos nossos conteúdos. É necessário relembrar coisas que nós já vimos lá. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Terceiro ponto. Com os verbos haver, de novo, fazer e ir. Mas agora, ó, quando indicam tempo decorrido. Muita atenção para as definições. O verbo haver, ele aparece aqui de duas formas. Na primeira forma, galerinha, ó, na primeira forma, com o sentido de existir. E agora o verbo haver de tempo decorrido. É algo que vocês precisam ficar atentos também. Quando o verbo haver estiver expressando, dando a ideia de existir, e quando o verbo haver estiver demarcando um tempo decorrido. Vamos para cá, vem comigo, ó. Faz hoje 8 dias que comecei a gravar aulas. Então, ó, o verbo aqui fazer. Tranquilo? São 3 verbos, dá para decorar, dá para entender, ó, o verbo haver, fazer e ir. A ressalva do haver, que eu já citei aqui, vocês anotem aí, coloquem essas observaçõezinhas aí e não mais irão errar essas questões. Tranquilo? Beleza? Firmeza? Vamos lá, vem! O próximo ponto aqui e último, o quarto ponto, com o verbo ser na indicação do tempo em geral. O verbo ser na indicação do tempo em geral. Ó, era inverno na China. Então, o verbo ser está marcando, ó, um tempo em geral. Era inverno na China. Tranquilo, galerinha? Facinho, beleza? Tudo em paz. E eu volto a lembrar, qualquer dúvida é necessário ir ao conteúdo de frase, oração e período, depois ao sujeito e tipos de sujeito, antes de vir estudar oração sem sujeito. Espero ter ajudado, certo? E se ajudei, vai lá, inscreve no nosso canal, ativa as notificações e aguarde para as próximas missões gramáticas. Forte abraço!